Boa noite, sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aqui à live do OK Porto. Boa noite, Maria. Boa noite, Manuela, bem-vindas. Bem-vindas ao OK Porto, a mais uma sessão de live sobre inteligência emocional. Olá, Sandra. Boa noite, Manuela. Como é que tem sido esta semana? Vão contando aí. Hoje vamos falar sobre o tema do perdão. Vamos aproveitar para convidar também algumas pessoas. Vou aproveitar também aqui para convidar algumas pessoas para estarem aqui connosco esta noite. O que é que parece? Vamos lá carregar aí no aviãozinho e vamos convidar várias pessoas para estarem aqui porque elas merecem. Vamos lá. Boa noite, Alex. Boa noite, Pedro. Descarregar aí no aviãozinho e vamos convidar as pessoas para estarem aqui connosco. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Pedro. Como dizes tu, boa noite, Ana, e companhia de luminosos. Boa noite, Diva. Sejam muito bem-vindos a este serão no OK Porto, a mais uma live. Boa noite, Teresa. Hoje o tema vai ser sobre o perdão. Eu vou partilhar um bocadinho da minha história. Um processo que eu tive que foi, para mim, o mais complexo, talvez, ao nível do perdão. E que vou explicar o que é que eu fiz, como é que foi, como é que aconteceu esse processo. Vou dar também aqui algumas dicas sobre o perdão, o que é que ele faz. O que é que ele faz quando não faz o perdão. Vamos convidar aí pessoas, clicarem no aviãozinho. Meu nome é Ana Antunes, sou do OK Porto. Enquanto estamos aqui a aguardar que entrem outras pessoas, digam aí de onde é que vocês estão, de onde é que vocês são. Estão na sala, estão no trabalho ainda, no carro. Contem aí para mim, onde é que vocês estão? Estou em casa, estou no escritório, em Leiria. Ninguém está em lado nenhum. Ninguém me diz onde é que está. Onde estão vocês a passar esta tarde? A Sara diz aqui, branca, sala de estar. Pedro, já entrei no vídeo. Boa, lote feito.
Vamos aí convidar aquelas pessoas especiais. Eu vi, Pedro. A Maria diz aqui que está em casa. Também estou em casa. Boa noite, Alexandra, bem-vinda. Como eu estava a dizer, acabado de chegar a casa. Também foi mais ou menos isso. Boa noite, Alexandra. Também foi mais ou menos isso, Pedro. Também praticamente cheguei há pouco a casa. Bem-vindo, Pedro. Tem sido dias bem corridos. É preciso uma boa gestão de tempo, não é? Senão fica complicado. Isto tudo se faz. Esse é o meu tema. Não é o 2. Muito bem, como diz a música Let's Go Together, vou aqui tirar o som do computador, que é para ele ficar sossegadinho. Muito bem, aproveitar para ver a grande lua. O Porto é lindo, é maravilhoso mesmo, Alexandra. Tenho passado aí mais tempo, agora não é? Por causa do OK Porto, agora do mapa do Porto, que arrancou agora em maio, foi brutal. O hotel é maravilhoso, mesmo assim ao lado do mar, e tem sido realmente maravilhoso. Tenho conseguido aproveitar também esse momento entre o trabalho e o lazer, que acaba por ser muito importante até para o nosso equilíbrio, não é? Pelo menos para o meu é importante fazer essa separação, aproveitar bocadinhos de trabalho e bocadinhos de lazer e ir fazendo esse misto e conseguindo manter este equilíbrio emocional, porque é importante, afinal de contas é isso que nós trabalhamos. E realmente o Porto tem-me dado maravilhosas imagens, tem apanhado pessoas maravilhosas também. Aliás, eu já tinha essa ideia das pessoas do Porto, cada vez mais tenho, porque são muito de partilha, muito de entrega. É muito engraçado que há dias contava um episódio de há muitos anos atrás. Eu fui a um encontro de jovens empresárias. Aliás, não era de jovens empresárias, era de mulheres empreendedoras, na realidade. E era para dar o prémio de empreendedor e eu fui convidada a estar nessa gala, aquilo era uma gala, e era à noite. E era em dia de semana, recordo-me que isso era um dia de semana. E recordo-me que a pessoa que estava, o casal que estava ao meu lado, na realidade era um casal, portanto, meteram conversa comigo e perguntaram-me de onde é que eu era. E eu disse, sou de Leiria. Ah, que maravilha! Então, e vai para Leiria ainda hoje? E eu disse, sim, depois daqui da gala eu ainda vou para Leiria. Ele, não vai nada para Leiria, fica aqui connosco na nossa casa. E eles não me conheciam de lado nenhum. E aí foi talvez o primeiro contacto que eu tive realmente com essa hospitalidade, com essa partilha, com essa entrega das pessoas do Norte, não é? Eu não sei se eles eram exatamente do Porto, mas efetivamente com as pessoas do Norte. E foi talvez já há alguns anos que eu entendi que realmente as pessoas são muito dadas e partilham muito aquilo que elas têm e aquilo que é bom para elas também. Diz aqui o Pedro, MAP 3 está aí, quase, é isso mesmo, Pedro, quase, logo no início de junho, 11, 12 e 13 de junho, lá estaremos nós, efetivamente, para dar início à terceira edição do MAP do Porto. O tempo corre, vai correndo. E o meu tema, como eu disse, vai ser sobre o perdão. Hoje vou falar sobre o perdão e mais do que passar alguns tópicos, algumas teorias sobre o perdão, coisas que eu sei que vocês todos já sabem na realidade, só que às vezes é bom relembrar ou ouvir de outra forma, faz-nos ter outras perspectivas e vou partilhar um bocadinho sobre isso. Só que, sobretudo, eu quero partilhar um processo que eu tive, que teve várias etapas, que eu precisei de passar por várias etapas, que demorou vários anos até eu verdadeiramente limpar esse processo e entender que o perdão estava verdadeiramente feito. Mas isso eu vou contar mais daqui a pouco. Eu quero perguntar aqui o que é que vocês acham sobre perdoar é esquecer. O que é que vocês acham? Se eu perdoo, eu esqueço? Ou isso é diferente, são coisas distintas? Digam aí para mim qual é a vossa opinião sobre essa questão. Se eu perdoo, vou esquecer ou nem por isso, não tem nada a ver. Contem lá aí para mim, que é para eu saber também a vossa opinião, eu também quero aprender com vocês, certo?
Porque estas partilhas, estas trocas permitem precisamente o quê? Aprendermos todos uns com os outros e isso é maravilhoso. Bem-vindo, Filipe M. Clay, muito bem, bem-vinda. Sejam muito bem-vindos, estamos a falar do perdão. Pois é, e aí, ainda não me disseram boa noite, Filipe? Digam-me lá, boa noite. M. Clay, eu sei qual é o teu nome, eu acho que sei quem és. Diz-me lá quem és, diz-me lá quem és, relembra-me. Tenho quase a certeza que sei. Quase, quase, quase. Já fizeste map. Tenho quase a certeza disso. Por falar nisso, está aqui alguém hoje a assistir ao treino que nunca tenha feito o MAP, que nunca tenha feito nada com o OK Institute, nem tenha estado a assistir às lives. Sim, bem parecia que eras. Que nunca tenha feito, nunca tenha estado aqui nas lives do OK Porto. Contem aí para mim. Se tiverem, coloquem aí um. Estamos aqui ainda pouquinhas pessoas, podemos partilhar ainda com mais pessoas para assistir, para estar aqui connosco nesta noite, perdoar, pelo menos aprender a fazer um bocadinho mais sobre isso. Ou talvez a despertar como é que já fez isso na sua vida, mesmo que não tenha ainda dado por ela, está bem? Diz aqui a Alexandra, perdoar é fechar gavetas, arrumar assuntos. Sim, isso significa esquecer ou achas que não? Alexandra, nunca fizeste nada connosco? É a primeira vez que estás aqui no OK Porto, numa live? Engraçado, achei que já te tinha visto por aqui. É a primeira vez? Mas ninguém tem nada a dizer sobre perdoar. Será esquecer? Digam-me aí, o que é que vocês acham? Quando eu perdoo alguém, eu esqueço esse assunto, esqueço, meto para trás das costas, sem nunca mais pensar sobre o assunto, ou isso traz outras questões associadas ou outras libertações? Ora, boa noite, Celeste. A Cici diz, perdoar é libertar, sem dúvida. Sem dúvida. Quando tu perdoas, tu libertas-te de um peso gigante de cima de ti. E se pensares bem, até sai às vezes aquele peso de cima dos ombros, não é? Vês as lives, bem parecia que já tinha visto aqui, Alexandra. Nunca fizeste treinos, mas vês as lives. Bem me parecia que o teu nome não me era estranho aqui. Eu costumo memorizar até bem assim. Bem-vinda. Quando quiseres fazer, serás também sempre bem-vinda. Está bem, Alexandra? E efetivamente perdoar traz um efeito libertador. E aí eu quero perguntar, quando tu não perdoas, tá? Tu tens um sentimento qualquer, porque na realidade está associado a um sentimento, não é? E quando tu não perdoas, qual é o sentimento, o que é que tu trazes agarrado a essa falta de perdão? Conta aí para mim. Porque temos aqui duas questões, não é? Pelo menos eu divido isto por duas questões. É o perdão ao outro por algo que outro fez a ti ou o perdão do outro a ti. Certo? Porque também acontece isso. E aquela história que eu vou contar também tem a ver com esse perdão do outro a ti mesma. A necessidade que tu sentes, por vezes, de que o outro te perdoe por algo que tu fizeste ou deixaste de fazer. Diz aqui a Marta, para mim perdoar não é esquecer, é perceber. Sim, concordo plenamente. Está aqui, vamos entrando aqui, boa noite, bem-vindos a quem entrou agora. De facto, Marta, eu também entendo isso, que é uma das etapas do perdão, é entender, é perceber. E a nós mesmos também, sim, Alexandra. A nós mesmos também, se quisermos dividir então em 3, sim, pode ser. Eu coloco, na realidade, a partilha que eu quero fazer de vocês, a vocês, da minha história, tem exatamente essas 3 partes, porque eu também preciso dessa parte do perdão a mim mesma. Então, sim, podemos dividir efetivamente o perdão ao outro por algo que o outro fez, o perdão do outro para nós por algo que nós fizemos ou deixámos de fazer e o perdão também por nós próprios. Bem colocado, Alexandra. Tá? Eu tinha encaixado isto dentro de uma destas etapas, mas até faz muito sentido realmente separar e ter isto numa distinção, não é? Numa outra forma de perdoar. Cici diz, perdoar também é aceitar. Aceitar como, Cici? Explica-me, só para eu entender aqui qual é o teu ponto de vista sobre esse aceitar. Eu concordo, é só para eu entender, está bem? De qualquer forma, estava aqui a perguntar, quando tu deixas de perdoar, qual é o sentimento que está associado?
E eu logo me lembro aqui, por exemplo, aqui o pessoal a entrar, bem-vindos, bem-vindos. Quando tu deixas de perdoar, muitas vezes encontras o quê? Rancor. Tu ganhas rancor a uma determinada pessoa. Acontece isso ou não? Faz sentido para ti? Ou, por exemplo, vem muito associada a raiva. Às vezes, boa noite, Vera. Muitas vezes o que é que acontece? Tu olhas para a pessoa, tu estás com a pessoa e sentes muita raiva. Raiva dela, raiva da situação. Às vezes até raiva de ti mesmo. Acontece ou não? Então existe também este sentimento associado quando tu deixas de perdoar. Depois temos a vingança. Há pessoas, mágoa, sem dúvida, mágoa. Aceitar que não podemos carregar o que aconteceu, pois tudo o que passou, passou. É isso mesmo, Cici. Boa. Estamos alinhadas, é mesmo isso. Estava a falar de vingança. Há algumas pessoas, quando têm esse sentimento de algo que lhes fizeram, não é? E simplesmente nunca conseguem ultrapassar, elas vão às vezes, algumas pessoas, está bem? Nem toda a gente é assim, felizmente. Algumas pessoas desenvolvem um sentimento de querer vingar-se daquilo que a outra pessoa fez para ela. Então, este é um outro sentimento que às vezes aparece associado. E todos estes sentimentos, na realidade, são sentimentos relacionados com a outra pessoa. Está bem? E quando olhamos para nós próprios, que é a outra versão que estava aqui a Alexandra a dizer, que é o perdão a ti mesmo, quando tu deixas de fazer esse perdão a ti mesmo, existe associado muito a culpa. E essa culpa traz muito peso. Se pensares bem, quando tu te sentes culpado de algo, como eu digo, se que fizeste ou que deixaste de fazer, porque às vezes também te sentes culpado por algo que deixaste de fazer, trazes esse peso, carregas esse peso. Então é muito importante começar a entender tudo o que pode ser feito para ter essa libertação, para largar esse peso dessa culpa e efetivamente fazer esse auto-perdão, que na realidade aqui estamos a falar do auto-perdão. Então, efetivamente, perdoar é muito libertador, porque traz, para já, arruma estes sentimentos no sítio. E quando tu deixas de ter estes sentimentos, começas a ter sentimentos que contrários, começas a alimentar outros sentimentos. São sentimentos de paz, de tranquilidade, de equilíbrio. Então, quando tu trazes tudo isso, tu começas a sentir essa tal libertação e começas a focar naquilo que efetivamente é importante para a tua vida. Diz aqui a Cici, no mapa, perdoei-me e perdoei. Foi uma libertação tão grande que agora o hoje é sempre o caminho para a evolução. Sem dúvida, o que aconteceu foi libertaste de várias cargas que tu tinhas dentro de ti, por ti mesma e por outras pessoas, e isso fez com que tu passasses a olhar para o teu caminho como algo que tu podes evoluir de uma forma completamente positiva. Exatamente, uma paz e tranquilidade total. Então, esse caminho do perdão traz muito essa sensação, essa harmonia e esse foco numa outra versão de ti mesmo que acaba por ser mais favorável e que te leva realmente a um potencial muito maior. Então, sem dúvida que o perdoar é muito benéfico e ele traz também muitos benefícios. Se pensarmos bem, o que é que vocês acham sobre os benefícios? Estás muito grata? Então, estou muito grata por teres estado lá e por teres aceito e teres tido a coragem e confiares. Está bem, Cici? Porque é esse o caminho. A equipa do OK, eu e toda a equipa, somos condutores dos vossos processos. E vamos sempre puxar por vocês. Sempre, sempre, sempre. Todas as pessoas que passaram dentro do mapa sabem que nunca desistimos de ninguém. Nunca. E quando eu digo nunca, é mesmo nunca. Então, essa gratidão sendo por ti também. Está bem, Cici? Sendo por ti também. Porque foste tu que permitiste que efetivamente essa mudança acontecesse. E eu também, de qualquer forma, estou muito grata por também estás grata a mim. Porque isso significa que efetivamente confiaste na equipa. Está bem? Então, gratidão mesmo. E se houve alguma coisa lá que tivesses que perdoar, também já sei que já passou esse processo. Verdade? Muito bem. Ainda há bocado falávamos sobre perdoar e o esquecimento. Eu agora vou andar assim um bocadinho para trás e para a frente, que é para vocês, ver se vocês estão atentos, está bem? O que é que acontece? Se a pessoa esquecer, não é? E eu lancei este desafio para vocês me dizerem se perdoar era a mesma coisa que esquecer, e ninguém me disse que seria esquecer. Deram outras definições, outras questões aqui associadas. E de facto eu entendo que perdoar nunca é esquecer. Senão seria como
se tu apagasses folhas de um livro, digamos assim, e quisesses que o livro tivesse a mesma história, e ela nunca mais terá, aliás, que ela mudasse de história, na realidade. Só que um livro, quando ele é escrito, ele mantém essa história. Ele pode, tu leres e passares à frente. E na tua vida, quando tu perdoas, o que tu fazes é passas à frente no teu processo. Então tu nunca deixas páginas em branco. Na realidade, nem deves simplesmente esquecer. Porquê? Porque todo o processo que tu passaste pode ser importante para que nunca mais voltes a passar igual. Faz sentido para ti? Então esquecer realmente talvez nunca seja uma opção. Agora, entender, como já foi dito aqui, perceber, como também já foi dito aqui, e libertar, aí sim. Até porque eu digo-te uma coisa. Na realidade, quando tu perdoas, tu não estás a perdoar o outro, ou não estás a libertar o outro de algo que tu sentiste sobre ele. Na realidade, tu estás-te a libertar a ti e a tirar esse peso de cima de ti. Porque se pensares, tu tens o quê? O perdão, ele vem associado a um acontecimento, digamos assim, certo? Existe um acontecimento, algo aconteceu, do qual tu na realidade deste um significado para ti foi menos positivo. Certo? Faz sentido para ti? Se ele foi menos positivo para ti, tu sentes que de alguma forma alguém te prejudicou com aquele facto, com aquele acontecimento. Ou tu, quando fazes a outro, às vezes podes ter essa sensação de ter feito algo que poderia ser menos bom e começas a culpar-te sobre algo que fizeste ou deixaste de fazer. Só que se pensarmos bem, o mesmo acontecimento pode ter vários significados de acordo com as pessoas que estão do outro lado. Eu tenho um significado e daquilo que eu estou a falar, vocês também estão a dar um significado. Que às vezes pode ser diferente daquilo que eu quero transmitir para vocês. E todos os acontecimentos, todos os factos que acontecem na vida são muito assim, se pensares bem. Então, na prática, este sentimento de culpa, este sentimento de necessitar do perdão, ele está associado muito a um significado que foi dado. Então, se eu dei um significado que foi menos positivo para mim, mas, por exemplo, foi algo que tu fizeste para mim, e para ti foi feito com a maior das intenções, com a melhor das intenções, para ti o significado que eu dei não tem nada a ver. Só que tu muitas vezes nem percebes que eu dei esse significado. E quando tu nem sequer percebes que eu dei esse significado, eu estou-me a martirizar, estou-te a culpar, estou a precisar de te perdoar por algo que tu nem sequer sabes que existiu. Às vezes tu nem fazes a mínima ideia que eu estou com alguma mágoa, com algum rancor sobre ti. Já entendeste isso? Já alguma vez paraste para pensar nisso? Então, quando tu perdoas, na realidade, tu não estás a libertar realmente o outro. Estás-te a libertar a ti mesmo. E estás a arrumar, estás a limpar esse sentimento que tu tinhas, que tu tiveste nessa altura, para poderes andar em frente, para poderes passar à frente. Faz sentido isto para vocês? Vocês estão muito caladinhos hoje. Deixa cá ver o que é que vocês têm dito aqui. Enquanto vocês pensam naquilo que eu disse que é para partilharem comigo. O que é que vocês acham? Ora, muito bem. Hoje aconselho o mapa a todos e já levei amigos e todos os colaboradores da empresa. É muito bom, não é, Cici? Quando tu levas os colaboradores da empresa, o que é que tu fazes? Tu harmonizas toda a energia, toda a linguagem, toda a forma de estar dentro da empresa, não é? Isso faz toda a diferença. Tenho a certeza que a tua empresa evoluiu muito depois disso. Toda a parte mesmo até da produtividade, parte dos conflitos, tudo isso podia pôr as mãos no fogo. Que isso, certeza, melhorou assim, uau! Porque realmente quando se envolve colaboradores da mesma empresa, quando trazemos a nossa família para a mesma energia, para o mesmo ambiente, para a mesma linguagem, quando trazemos os nossos amigos, na realidade estamos a melhorar o nosso mundo, não é? E com isso também estamos a ajudar a melhorar o mundo dos outros. E quando todos se envolvem neste processo, o mundo efetivamente é quase como se 1 mais 2, 1 mais 1 igual a 3, não é? Porque é o teu mundo e mais o mundo do outro, e em vez de ser só aqui à volta, é um à volta muito maior. Então tenho a certeza que isso fez muita diferença, Cici, e parabéns por isso, por teres realmente envolvido os colaboradores da tua empresa, porque eu tenho a certeza, primeiro, que eles são muito gratos a ti,
e depois que todos eles trouxeram grande evolução, não só para a empresa, mas para a vida deles. A Alexandra diz assim: mesmo na vida, sem MAP, nunca se desiste. Claro que não, Alexandra. Cada um tem o seu tempo. Anjos, todos temos, sem dúvida, Alexandra. Todos nós temos anjos. Nem sempre conseguimos vê-los. Eles às vezes estão ao nosso lado, estão disfarçados, não é? Mas é importante entendermos que mesmo que nós não os vejamos, eles estão lá ao nosso lado. E muitas vezes eles são aqueles que, quando temos aquela palavra que parece que nos vai fazer desistir, eles vão lá e quase que puxam por nós, não é? E de facto não, claro que não é necessário ter MAP para evoluir na vida. Mal seria se assim fosse, porque senão tínhamos muito poucas pessoas ainda, só tínhamos cerca de 6.000, 7.000 pessoas a evoluir. Felizmente que ainda conseguimos evoluir sem isso. Agora, o que é que acontece? É realmente esse potencial, mas como tu dizes, toda a gente tem o seu tempo, está bem? E anjos, sem dúvida, todos temos. Não sei quem é o teu anjo, Alexandra, quem é que tem trazido aqui para as nossas lives? Esse é um anjo na tua vida, tenho a certeza disso. Diz aqui, Alexandra, um ensinamento, uma aprendizagem, sem dúvida. Diz aqui a Cici. Verdade, muito o que aconteceu no MAP estou a ressignificar toda a vida. Ainda vão caindo fichas, mesmo atualmente na gestão da minha empresa. Cici, eu fiz o meu treino, estamos em maio, portanto em junho vai fazer 7 anos. Vai fazer 7 anos. E ainda caem fichas. Todos os dias caem fichas de coisas que vão acontecendo e que eu me lembro. Caramba, agora faz sentido. Ou coisas que eu relembro. Então as fichas vão continuar a cair. Isso é uma boa. Vão cair o resto da tua vida, desde que tu queiras. Estás certa. Até recebemos 3 prémios de mérito da Canon de Portugal. Boa! É assim mesmo, Cici. Estás a ver como é que é? É porque faz muita diferença realmente. No sábado do meu MAP, tu abraçaste-me. Aquele abraço, não é? Aquele abraço, Cici. Tenho o teu guardado para ti. Cici, tu és do... És de onde? És de Viana? Não és? Viana do Castelo? Vais estar amanhã no jantar de Viana do Castelo? Ia ser bom se estivesses lá, dava-te um novo abraço. Um novo abraço. Certo? Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso tema do perdão. E antes de começarmos aqui no tema do perdão, vamos lá aí convidar o pessoal para entrar na nossa live. Estamos aqui só com 12 pessoas, eu acho que merecemos mais. O que é que vocês acham? Vamos aqui voltar a fazer um lote? Carregarem no aviãozinho. Vamos lá. Trazer aqui pessoas. Opa, já convidei alguém que não queria. Não queria entrar a pessoa. É Aveiro. Mas se quiseres ir até Viana do Castelo, podes ir. Isso aqui. Começamos a fazer o lote, eles começam logo a entrar. Espetáculo. Vamos lá aqui convidar esta malta boa. Vem? Estão a ver? Funciona sempre. Devemos partilhar. Quanto mais partilhas, mais recebes. Acreditas nisso? Quanto mais partilhas, mais recebes. Reparem, o facto de eu estar aqui a partilhar com vocês, o quanto já vocês partilharam comigo. Portanto, o quanto eu já recebi. Perceberam isso? E vocês também. Então, vamos voltar aqui ao tema, como eu disse. E temos aqui o quê? Opa! Amanhã não poderei estar presente. Fui através... Bem me parecia que estavas associada à Viana, mas tenho um compromisso sexta-feira e não me é possível. Preparas-te para a próxima, está bem, Cici? Vamos ter mais oportunidades. Isto agora está a começar aos pouquinhos a arrancar para a normalidade. Muito bem, então vamos lá. Alguns benefícios do perdão. O que é que vocês acham? Quando vocês perdoam, e todos vocês já perdoaram, o que é que aconteceu com vocês? O que é que vocês sentiram de diferença na vossa vida? Quais foram os benefícios que vocês tiveram? Combinado, Cici? É isso mesmo. Que benefícios é que vocês trouxeram associado ao facto de terem perdoado alguém, terem-se perdoado a vocês, ou a sentirem que outra pessoa perdoou por algo que vocês fizeram ou deixaram de fazer? Contem aí para mim, o que é que vocês sentiram de benefício? E aí eu também já vou partilhando aqui alguns benefícios, está bem? Que é para termos já aqui algumas ideias. Deixa-me aqui orientar. Isto parece ser do sítio. Opa! Está vivo, está vivo.
Olha lá, é que vê-se ali a luz por trás. Acho que ficou melhor. Vamos chegar assim, um bocadinho de lado. Eu sei que sou luminosa, escusei de aparecer aquela luz toda lá atrás. Muito bem, então vamos lá. Benefícios, ainda ninguém me disse. Mais leve, diz Alexandra. Gratidão, sem dúvida. Tranquilidade, paz de espírito. Boa! Afinal, vocês já tiveram várias situações dessas e já sentiram várias coisas. Às vezes as pessoas sentem, mas nem se apercebem. Porque torna-se às vezes um processo de rotineiro, um processo normal, entre aspas, que a pessoa simplesmente nem entende qual foi o benefício que isso trouxe. Diz aqui a Marta também, felicidade. É muito. O que é que acontece quando tu perdoas? Se pensares bem, vais reduzir stress e depressão. Certo? Stress e depressão. Porquê? Tu deixas de andar estressado com situações que andam a acontecer, deixas de sofrer por antecipação de como é que vai acontecer e deixas de ficar triste e trazer depressão para a tua vida. Faz sentido? O que é que temos aqui mais? Paz. Crescimento e evolução. Eu antes de pedir perdão para alguém, tive de me perdoar a mim e senti-me super leve. Sim, muitas vezes é necessário fazermos o auto-perdão. E às vezes precisas fazer esse auto-perdão para conseguires, efetivamente, pedir esse perdão a outra pessoa. Naquele processo que eu vos vou partilhar daqui a pouco, aconteceu-me isso. Eu primeiro precisei de me perdoar a mim mesma, para depois perdoar a outra pessoa. Temos aqui, libertação. Boa noite, Marina. Era muito ansiosa, agora muito menos. Estás a ver? Deixaste de sofrer tanto por antecipação, deixaste de pensar, caramba, se acontecer isto, como é que vai ser, não é? Acabaste por reduzir um bocadinho essa parte do stress associada a essa ansiedade também, não é? Depois temos o quê? Se ficamos mais leves, mais tranquilos, mais em paz, mais libertos, como vocês dizem aqui, os tais super leves, menos ansiosas, fiz a Maria, fiz o MAP 24. Boa, Maria. Pelo nome que tens aqui no Insta, não ia lá, não. Obrigada por te identificares. Muito bem. Pessoal aqui a entrar ainda. Boa noite, bem-vindos. Olá, Marina. Como eu estava a dizer, se ficamos muito mais em paz, mais leves, na realidade o que é que isso faz? Melhora também o nosso sistema imunológico, já perceberam? E isso faz com que também façamos uma redução de doenças que vêm associadas ao descontrole imunológico, ao desequilíbrio imunológico. Boa noite, Marina. Boa noite, Nuno. Certo? Então, na realidade, é muito importante este perdão porque ele vai trazer muitos benefícios. Vocês já disseram aqui uma série deles, eu vou trazer aqui alguns outros, está bem? Depois o quê? Se melhor também esta parte do stress, reparem que o stress, muitas vezes quando eu estou com essa raiva, com esse rancor, o que é que ele traz muitas vezes? Traz pressão no peito, certo? Começa a sentir alguma pressão no peito. Então, quando tu perdoas, na realidade também vais fazer o quê? Também estás a melhorar a tua parte cardíaca. Vais reduzir o risco também de doenças associadas à parte cardíaca. E se pensares que talvez há alguma situação em que isso te aconteceu, talvez tu próprio tivesses sentido realmente essa dor no peito, esse sentimento, efetivamente, esse peso. Depois tens o quê? Quando tu estás muito em stress, muito em tensão, a tua parte muscular começa a ficar retraída, certo? Então, se começa a ficar retraída, quando tu também te libertas com esse perdão, também vais reduzir essa tensão muscular. Já percebeste isso? Libertação de toxinas, que é a limpeza, não é? Vais começar a limpas as toxinas do teu organismo, correto? Então, é mais um benefício. Reparem que é só benefícios. Muito benefício associado. E não vamos chegar nem de perto nem de longe aos benefícios totais. Hoje percebo o cancro maligno que tive, acumulação de anos. Agora o outro nódulo que tinhas apareceu. Boa, Cici. Boa. É que a maior parte das doenças, se nós começarmos a associar, a maior parte das doenças vem exatamente por questões emocionais. E quando falamos aqui do perdão, ele é um sentimento, mas que está muito associado, não é? Tu acabas por ter que trabalhar esta parte do perdão. E ele traz um peso, ele traz efetivamente muitos transtornos emocionais e isso vai se refletir mais tarde ou mais cedo no corpo.
vai se traduzir em doenças. Então, um dos grandes benefícios é efetivamente esse. A questão do sistema imunológico vai fazer com que muitas doenças até possam desaparecer. Às vezes não dá tempo. Felizmente para ti, sim, ainda deu tempo e isso é maravilhoso. Fico muito feliz por isso acontecer. Não tenho dúvida nenhuma que foi psicossomático, claro. E então hoje tens a prova disso, verdade? Foi psicossomático, melhoraste a tua parte emocional e isso refletiu-se efetivamente nessa tua parte, dessa tua doença que passou e que esse outro nódulo que tu tinhas aí efetivamente também melhorou em muito e que até acabou por desaparecer. Porquê? Porque tu trataste, tu equilibraste emocionalmente, está bem? É mesmo por questões emocionais, diz aqui a Elsa, sem dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma. Depois temos o quê? Pessoas que estão livres, não é? Que estão mais leves, dormem melhor. Concordam? Então também traz benefícios no sono. Então tu começas a descansar mais durante a noite, começas se calhar a adormecer com mais facilidade. Então toda a parte do sono, toda a parte do descanso associado ao sono acaba por beneficiar também muito com esse perdão. Não sei se também algum de vocês passou por algum processo desse em que sentiu que a partir daí já conseguiu ir deitar-se na sua cama, tranquilo, descansado e com um sono muito mais tranquilo. Diz aqui a Cici que sim, que isso aconteceu. Porque acontece. Na realidade, quando nós dormimos mal, alguma coisa nos está a incomodar. E quando temos algo para perdoar, na realidade é algo que continua a incomodar a nossa vida, certo? Então, quando tiramos esse incómodo, é mais um motivo para passarmos aí para a cama descansados e passar uma boa noite de sono. Então, esse é o outro benefício realmente que eu trago aqui sobre o perdão. Quando tu perdoas, esse é mais um benefício. Mas aqui, pessoal, entrar, muito bem. Catarina, bem-vinda! Depois, melhora relacionamentos. Já viram? Porquê? Vamos pensar. E às vezes acontece até no próprio casal. Entre o casal, está bem? Um faz algo que o outro entende como menos benéfico para si. Entendeu que aquilo até prejudicou, que foi... Não gostou, pronto. E às vezes fica com aquele sentimento e diz assim, porque é que fizeste isto para mim? Não pode ser. E começa com esse sentimento de rancor e às vezes nem fala para o outro o que é que aconteceu e o outro às vezes nem entende e aquilo vai criando alguns atritos. Então, quando tu fazes esse perdão, quando tu entendes toda essa questão, quando tu te libertas, quando tu falas com esse teu parceiro, com esse teu amigo, não é? Porque o relacionamento não tem só a ver com casal, também pode ser com amigos, pode ser com família. Quando tu entendes isso e quando tu te libertas disso, os relacionamentos perdem esses atritos, porque existe um equilíbrio e um ajustar das rodas, não é? Das roldanas para efetivamente tudo encarrilhar no sítio e passar a haver novamente essa tal harmonia. Temos aqui a Elsa, estou a passar, mas ainda não consigo dormir, infelizmente. Elsa, se precisares de ajuda, podes mandar mensagem, está bem? Para eu entender melhor e poder ajudar. Podes mandar mensagem para mim em privado, tá? Podes mandar aqui para o OK Porto ou podes ir no meu perfil, Ana Antunes _oficial e mandar para mim diretamente que eu vou-te ajudar naquilo que eu puder, vou entender o que é que se está a passar para conseguir dar-te aí alguma ajuda, está bem? Antes do mapa, diz aqui a Cici tinha pesadelos todas as noites. Depois do mapa, isso acabou. Tudo bom. Alexandra, porque tudo fica resolvido e tudo fica mais leve. Claro que sim. Quando tu resolves, fica tudo muito mais leve. Tá? Tranquilo, tá bem? Depois, o que é que eu quero partilhar aqui com vocês? Quero partilhar um bocadinho a minha história, como é que foram as minhas etapas relativamente ao perdão. Num daqueles processos que eu entendo que foi efetivamente o mais complexo para mim, está bem? Porquê? Houve uma altura, se calhar vou enquadrar primeiro de outra forma. Quando temos um forte impacto emocional de algo que acontece na nossa vida, algumas vezes o nosso inconsciente apaga da memória determinadas situações. Para quê? Para que tu deixes sofrer com aquilo e para que aquilo possa ser arrumado para vir para ti numa altura em que tu estás realmente preparado para lidar com aquilo e para trabalhar com aquilo. Isso aconteceu-me. Quando eu era jovem, aconteceu uma situação traumática que efetivamente fez com que eu
bloqueasse e apagasse determinadas situações. O que é que eu fiz? Aí eu esqueci. Na realidade nunca fica esquecido, mas conscientemente eu esqueci essa situação. E anos mais tarde, como eu disse, às vezes as coisas aparecem quando estamos preparados para lidar com elas ou quando precisamos lidar com elas por algum motivo. E essa situação apareceu realmente mais tarde, numa altura em que eu precisei de lembrar algo para ajudar outra pessoa. E o que é que aconteceu? Eu entendi que esse acontecimento traumático que me fez esquecer, fez com que outra pessoa muito próxima de mim passasse por esse acontecimento traumático. Quando eu descobri isso trouxe-me um peso gigante. Porquê? Eu não entendia como é que eu tinha esquecido aquilo e com esse facto tinha permitido que o mesmo acontecimento acontecesse a outra pessoa. E este foi o início do meu processo, em que eu precisei de iniciar, como eu disse, este processo do perdão. Isto envolvia uma terceira pessoa, portanto, uma outra terceira parte. E a primeira parte do processo foi um bocadinho aquilo que já se falou aqui, não é? Que é o entender que o que passou, passou e que eu não consigo mudar. Eu não consigo mudar a história. E a primeira parte, o primeiro processo, efetivamente, do perdão foi exatamente esse. Perdoar essa terceira parte. Porque aquilo que essa pessoa tinha feito eu não tinha como mudar. Eu não tinha como resolver. Não tinha como fazer nada. Só que, ao perdoar, continuei a sentir esse sentimento de culpa. Ainda tinha muito peso em cima de mim perante esta situação. E eu preciso de ir entender mais sobre o assunto. Porque é que eu perdoei aquela pessoa e ainda assim eu tenho este peso todo em cima de mim? O que é que aqui está? O que é preciso fazer mais? Que processo é que eu preciso de entender mais? Então eu precisei de passar para uma outra etapa, que foi a etapa de auto-perdão. Porquê? Porque eu reconheci que o sentimento que eu tinha associado era de como é que era possível eu ter permitido isso. Então era eu comigo mesma. Eu precisei de ir entender o que é que eu sentia com essa situação. Não com o que tinha acontecido, mas com o que eu tinha permitido pelo facto de me ter esquecido. Então eu precisei de ir entender o que é que eu estava a sentir nesse momento para resolver, para regularizar tudo isso. Porquê? Quando eu reconheço que não consigo mudar o que está na história, não é? Essa parte, e eu faço esse perdão, é essa tal terceira parte, no meu caso, eu comecei-me a libertar. Só que ao libertar-me trouxe-me outras questões associadas, que são os tais outros sentimentos associados. E eu precisei de fazer um processo de auto-perdão. Porque é como eu estou a dizer, eu não entendia como é que tinha sido possível eu ter apagado aquilo da minha memória e simplesmente ter permitido que aquilo que tinha acontecido comigo acontecesse com outra pessoa. Então, para mim, foi um processo doloroso, muito doloroso, porque eu não entendia mesmo. Foi preciso eu entender muito mais. Eu acabei por começar a resolver verdadeiramente este processo quando eu fiz este treino com Alex Pacheco, já em 2014. 2014? Sim, 2014. O tempo passa rápido, pessoal. Às vezes até fico baralhada com os anos. Em 2014, em junho de 2014, foi quando eu comecei realmente a entender. E fui entender o quê? Esta questão dos bloqueios do nosso inconsciente que nos apagam, digamos assim, para que deixemos de sentir a dor. Então, quando eu entendi, quando eu fui a fundo, quando eu fiz este treino e percebi que o nosso inconsciente trabalha a nosso favor aí, o que eu entendi é que eu não tinha como mudar. Se aquilo era algo que era doloroso para mim, eu simplesmente, o meu inconsciente apagou da minha memória. Então, eu nem sequer tinha como mudar. Eu poderia ter continuado a sentir, mas o meu inconsciente disse, vamos apagar para que tu possas deixar de sentir isto. Então, quando eu entendi que isso era um processo inconsciente e que eu não tinha como mudar isso, porque é algo que é feito de forma automática, digamos assim, eu aí consegui passar à segunda fase, que foi o auto-perdão. Quando eu me perdoei, senti-me mais leve. Porém,
ainda existia mais qualquer coisa dentro de mim que precisava de ser feito. E eu precisei de ir entender, reconhecer novamente que sentimento é que estava associado. E mais uma vez fiz o quê? O reconhecimento também de que o passado está lá para trás, já não dá para mudar. Fiz isso com o terceiro, fiz isso comigo. Precisei de ir entender então agora o que é que ainda está mais aqui. Porque é que eu não consigo andar para a frente, fazer o resto do processo, fazer o resto do perdão. Então eu precisei de ir entender isso. E quando fui em busca desse sentimento, e porque havia também uma outra parte da história, que a pessoa próxima de mim, ela simplesmente impediu, ela disse que simplesmente nem queria ouvir falar sobre o assunto, que nunca ninguém lhe tocasse sobre o assunto. E eu queria respeitar essa vontade dessa pessoa. Porque ao falar sobre isso, eu sentia que podia abrir ainda mais essa ferida, e eu não queria abrir essa ferida. Então eu precisei de fazer esta terceira parte do processo, que foi como é que eu, que ainda assim precisava de sentir que a outra pessoa me perdoasse por aquilo que eu não tinha feito, como é que eu poderia fazer isso se essa pessoa simplesmente nem me permitia falar com ela? E esse processo para mim foi muito complexo, foi muito complicado, foi muito lento, digamos assim. Eu demorei muito tempo a chegar a esta parte. Porque como é que eu poderia falar com uma pessoa, certo? Sem que lhe tocasse naquilo que ela pediu, simplesmente que eu nunca falasse. Então aconteceu uma coisa interessante, é que eu fui fazer o treino, fiz uma formação em PNL, portanto em practitioner, não é? De PNL, Programação Neurolinguística, que é a linguagem para o inconsciente. Fui entender muito destas questões e só quando eu fui trabalhar e fazer a minha formação no coaching com a PNL associada é que eu entendi que eu poderia utilizar a PNL em ferramentas de coaching para fazer esse perdão. E como é que eu fiz isso? Eu vou partilhar com vocês porque pode ser muito útil para vocês quando por algum motivo, por exemplo, se alguém já partiu e tu sentes que é necessário, sentes para ti, porque a outra pessoa, é como eu digo, a outra pessoa às vezes nem sequer sabe que isso existia, mas que tu sentes que precisas de te sentir perdoada pelo outro e simplesmente ou não consegues falar com a pessoa porque ela já não está, ou porque ela não te permite, ou por qualquer outro motivo. O que eu entendi é que o nosso inconsciente funciona de tal forma perfeito, e quem fez o mapa sabe, porque aparece e faz tanta coisa que seria impossível aparentemente, mas que o nosso inconsciente e a programação neurolinguística faz-nos chegar e passar para esses processos, que é, eu fiz um processo de um como se eu estivesse a falar com aquela pessoa e a pedir-lhe perdão por tudo aquilo que eu tinha feito, ou naquele caso que eu tinha deixado de fazer. Então só quando eu entrei neste processo, então eu, no meu inconsciente, eu falei com essa pessoa como se estivesse realmente a falar com ela presencialmente. E para o inconsciente, como ele não conhece, ele não sabe o que é real e o que é fictício na prática, foi completamente libertador. Aí sim eu senti que o meu processo de perdão estava completo. Aí sim que eu senti que eu tinha fechado esse ciclo. E foi aí que eu realmente senti essa libertação. Então o que é que eu vos quero dizer? Que todas estas teorias, todos estes pontos, tudo aquilo que nós sentimos, mas sobretudo toda a nossa experiência, quando é partilhada, quando nos permitimos efetivamente transmitir ao outro aquilo que aconteceu connosco, para que o outro também possa efetivamente beneficiar e usar isso a seu favor na prática, isso vai trazer benefícios muito grandes. Então eu quis partilhar convosco esta história precisamente aqui na parte do perdão, porque ela foi real, aconteceu comigo. Foi um processo que demorou, não sei, uns 4 anos talvez a ficar concluído, desde que eu descobri até que eu realmente, acho que foi mais tempo, foi bastante mais tempo até, desde que eu descobri a situação até ao perdão, o último perdão, foi mais tempo do que os 4 anos. Mas talvez aqueles 4 anos tenham sido efetivamente aqueles que me permitiram fazer este processo de libertação.
Então que a minha partilha, que a minha experiência realmente possa ser útil para vocês, é isso que eu desejo. E que vocês também possam partilhar comigo e com outras pessoas também as vossas experiências e tudo aquilo que realmente é útil e faz bem para vocês, porque só assim é que nós podemos transformar quer o nosso mundo, quer o mundo à nossa volta. E é essa a minha missão também aqui no OK Porto. Faz parte da minha missão pessoal, faz parte da minha missão profissional, faz parte da minha missão como um todo. Então foi isso que eu quis transmitir para vocês. E estamos a terminar a nossa live. Na próxima semana o meu tema ainda vou depois dizer qual é que vai ser, porque vou estar no practitioner, vou estar em formação. Ainda assim julgo que vai ser às 20h59, mas eu vou confirmar com vocês logo no início da semana, vou publicar para vocês saberem exatamente o horário em que eu vou fazer, mas tudo indica que será às 20h59 e nessa altura vou dizer o tema que eu vou estar a falar. Tenho aqui o Nuno, também vai estar lá no practitioner, não é? Se calhar estão aqui mais pessoas que também vão estar. Diz aqui Alexandra, como sabemos está tudo perdoado se o motivo já... Como sabemos está tudo perdoado se o motivo já não me afeta, mas até hoje não falo com essa pessoa porque houve um distanciamento. Se o assunto já deixou de te incomodar, é porque provavelmente ele está resolvido. Muitas vezes acontece esse distanciamento porque talvez essa pessoa fosse uma pessoa tóxica e tu precisasses efetivamente de a distanciar da tua vida, está bem? Isso não significa esquecer, não significa deixar de perdoar, significa simplesmente limpar da tua vida aquilo que deixou de ser bom para ti. E pessoas tóxicas fazem parte desse processo também, de libertação, está bem? Então, o que é que aconteceu provavelmente? Tu entendeste, perdoaste e limpaste isso de ti. E aprendeste com a situação para que isso nunca mais voltasse a acontecer na tua vida. Então, pode ser só isso, está bem, Alexandra? Em todo caso, se achares que isso também não é suficiente ou que achas que não é bem isso, também podes falar comigo, está bem? Também estou aqui para ti e para qualquer uma das pessoas que estão aqui. Se quiserem falar comigo, já sabem, @anantunes_oficial ou mesmo aqui no OK Porto. Podem fazer partilhas como comentário agora na live ou se sentirem que é algo mais particular, obviamente, podem mandar em mensagem privada que eu vou sempre responder. Estou aqui para vocês. Faz parte, como eu disse, da minha missão. Está bem? Nuno, lá estaremos. 9 dias extraordinários. Muito bom. Então quero-me despedir de vocês. Quero pedir o quê? Façam comentários na live, partilhem a live para fazer chegar a mais pessoas. Tivemos aqui muito pouquinhas pessoas, só que eu tenho a certeza que muitas pessoas merecem assistir a esta live para se libertarem, para ficarem mais leves, para se ficarem mais livres, para dormirem melhor, para todos aqueles benefícios que nós falamos. E para aprender também com as nossas experiências, com aquela que eu partilhei e também com aquelas que vocês partilharam comigo e com todas as pessoas que eu fui lendo aqui, precisamente para que as pessoas possam também ouvir tudo aquilo que vocês falaram. Grata a vocês todos, sou mesmo muito grata. O pior é que as pessoas tóxicas não estão em casa, mas sim na família. Muitas vezes estão na família. Muitas vezes, Elsa, está bem? As pessoas tóxicas muitas vezes estão na nossa família e é importante sabermos lidar com isso, tá? Talvez seja isso que esteja a tirar o sono, mas se quiseres podes falar comigo, tá bem? Eu vou-te ajudar nisso, tá? Força Ana e força Cici, vamos lá, qual é? Agora é o 4º prémio, certo? Da Canon? Muito bem. Então, estamos juntos na próxima semana. Tudo indica que será às 20h59, na próxima quarta-feira. Se houver algo em contrário, eu vou avisar. De qualquer forma, eu vou sempre avisar. Partilhem, comentam, façam lá uns coraçõezinhos na live, nos comentários, para chegarmos realmente a mais pessoas, porque mais pessoas merecem assistir e aprender e partilhar com cada um de nós. Até para a semana, uma boa noite, bom descanso, que esta noite seja plena de descanso e que possam se sentir realmente mais leves e praticar o perdão, porque isso faz toda a diferença. Um beijo, um abraço gigante para cada um de vocês. Boa noite, Carla, e agora podes ver que vai ficar gravado. Até para a semana.